Salve, família! Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O que eu vou compartilhar hoje pode mudar sua visão sobre tudo o que te ensinaram. Minha história não é só minha, é um chamado para todos nós. Se você já sentiu que há algo errado com o mundo, que a verdade foi escondida de nós, então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de começar, comenta aqui de que cidade você está assistindo e já se inscreve no canal, porque o que vem a seguir não pode ser ignorado. Vamos juntos nessa jornada. Se eu tivesse que descrever aquela manhã em uma única palavra, seria comum. Nada parecia diferente, nenhum aviso divino, nenhum presságio estranho, apenas um dia normal. Meu despertador tocou às 6h30 e, como sempre, eu desliguei na primeira batida. O sol começava a despontar sobre a Atlanta, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Os sons do mundo despertando ecoavam além da minha janela, o zumbido dos carros na estrada, o latido distante de um cachorro, os passos de alguém apressado no andar de cima. Sentei-me na beirada da cama e respirei fundo, espreguiçando-me. Meu corpo ainda estava meio preguiçoso, tentando me convencer a ficar mais alguns minutos na cama. Vamos lá, Zaraia, mais um dia, murmurei para mim mesmo, me levantando. Caminhei até a cozinha, onde minha cafeteira já trabalhava, espalhando aquele aroma inconfundível que sempre me ajudava a começar o dia. Peguei meu celular e chequei meus e-mails enquanto tomava os primeiros goles. Nada fora do comum, nenhuma mensagem estranha, nenhuma notícia alarmante, apenas outra terça-feira, outra rotina previsível. Minha vida como consultora financeira era baseada em previsibilidade. Eu gostava disso, gostava dos números, dos gráficos, da lógica implacável dos investimentos. Não havia espaço para o irracional, para o improvável. Eu não acreditava em experiências espirituais. Eu não acreditava em milagres. Mas tudo isso estava prestes a mudar. O trânsito na I-75 estava como sempre. Um caos, buzinas, motoristas impacientes, motocicletas, zigue-zagando entre os carros. Liguei o rádio para me distrair, ouvindo uma estação qualquer que tocava sucesso dos anos 90, enquanto dirigia. Senti um peso estranho no peito. Não uma dor excruciante, mas algo incômodo. Como se uma mão invisível pressionasse meu externo. Franci a testa e tentei ignorar. Talvez fosse apenas estresse. Eu vinha trabalhando muitas horas nos últimos meses, mal dormindo. Era normal sentir um pouco de tensão. Mas então o incômodo se intensificou. Meus dedos começaram a formigar. Meu coração disparou, batendo rápido demais. A música do rádio pareceu se distorcer, como se estivesse tocando debaixo d'água. Respira fundo, pensei. Vai passar, só que não passou. Em vez disso, piorou. Um aperto violento tomou conta do meu peito, como se algo estivesse me esmagando de dentro para fora. Minha visão ficou turva. Os sons ao redor se tornaram abafados. Eu sabia que algo estava errado. Minhas mãos tentaram girar o volante, mas não consegui controlar o carro. Meus braços estavam fracos, minha mente nublada. Não. Tentei mormar, mas minha própria voz soou distante. O mundo ao meu redor girou. Meu carro saiu da pista. Tudo aconteceu rápido demais. Luzes vermelhas e amarelas pescaram. Ouvi o grito estridente de freios, uma buzina prolongada. E então o impacto, o som de metal retorcendo preencher meus ouvidos. Meu corpo foi arremessado contra o cinto de segurança. Minha cabeça bateu contra algo duro. O vidro estilhaçou ao meu redor como uma chuva afiada. E então silêncio. Um silêncio profundo, absoluto. Meus olhos ainda estavam abertos, mas eu não sentia mais nada. Sem dor, sem medo, sem peso. Havia apenas paz. E foi aí que percebi. Eu não estava mais dentro do meu corpo. O silêncio era absoluto. Por um momento pensei que estivesse sonhando, mas havia algo diferente. Eu via tudo ao meu redor com uma clareza impossível, como se minha visão fosse mais nítida do que nunca. Eu não estava apenas olhando o mundo. Eu sentia tudo ao meu redor. E foi então que percebi. Meu corpo ainda estava dentro do carro. Mas eu não estava. Flutuava levemente acima do veículo destroçado. Observando a cena com uma estranha ausência de medo,
Eu sabia que algo estava errado, algo fundamentalmente impossível, mas ao mesmo tempo sentia uma calma inexplicável. O som do mundo retornou aos poucos. Gritos, pneus cantando, o bip agudo de um alarme disparado. Uma mulher com um vestido floral correu em direção ao carro, o telefone preso à orelha com as mãos trêmulas. Meu Deus, alguém ligue para o 911, ela gritou, os olhos arregalados. Outras pessoas começaram a se juntar ao redor, formando um círculo ao redor do acidente. Vi um homem de terno colocar as mãos sobre a boca, olhando para o carro como se estivesse vendo algo terrível demais para ser real. E então os paramédicos chegaram. 2 deles saíram apressadamente da ambulância, carregando equipamentos de emergência. Uma mulher de cabelo preso num coque baixo se ajoelhou ao lado do meu corpo e verificou o meu pulso, sem resposta. Pulso fraco. Iniciar RCP. Outro paramédico puxou um desfibrilador e colocou os eletrodos no meu peito, carregando claro. O choque fez meu corpo se arquear na maca, mas eu não senti nada. O que quer que estivesse acontecendo comigo, era como se eu estivesse separada daquela forma física. Eu via tudo, ouvia tudo, mas estava desconectada. O paramédico insistiu. Vamos, garota. Reage. A mulher ao lado dele apertou os lábios e disse baixinho. Ela está indo embora. Mas eu já sabia disso. Eu sentia isso. Uma força invisível me puxava para cima. No começo foi sutil, quase imperceptível, mas então ficou mais forte, como se algo estivesse me chamando e eu não resisti. A sensação era indescritível. Eu não tinha mais peso, nem uma dor, nem um medo. Era como se minha consciência estivesse se expandindo, livre de qualquer limitação do corpo físico. A cidade de Atlanta se desenrolava abaixo de mim, mas parecia distante. As luzes dos prédios e os carros nas ruas pareciam menos reais do que antes. Tudo era abafado, como se eu estivesse subindo para algo maior. Lá embaixo vi Malik Dunham, meu melhor amigo, correndo para a cena do acidente. Ele morava perto, e de alguma forma, devia ter ouvido sobre o que aconteceu. Vi o desespero em seu rosto ao me encontrar inconsciente na maca. Ela está viva. Ela vai ficar bem. Ele perguntava a um dos paramédicos que evitava contato visual, mas eu já sabia a resposta, porque eu não estava mais ali. Meu espírito subia cada vez mais. E foi então que vi, lá no alto, muito além do que os olhos humanos poderiam enxergar, uma luz brilhava. Não era como a luz do sol. Não era algo físico, mas sim uma presença, algo sagrado, atraída para ela. Me deixei levar, sem medo, sem resistência. E então, tudo ao meu redor desapareceu. Eu estava indo para o outro lado. A luz me envolveu por completo. Não era uma luz comum. Não era apenas algo que eu via, mas algo que sentia. Uma energia quente, vibrante, que não queimava, mas envolvia cada parte de mim em um abraço invisível. Eu não sabia onde estava. Mas de alguma forma, isso não importava. Não havia mais som. Não havia mais dor. Não havia mais medo. Havia apenas paz. Eu flutuava em um espaço sem começo nem fim. Tudo ao meu redor era uma névoa dourada, e dentro dela pulsava algo vivo, como se o próprio universo respirasse. E então algo mudou. A luz ao meu redor começou a se reconfigurar. Linhas douradas se desenharam no espaço, formando padrões que se movimentavam organicamente, como se o próprio tecido da realidade estivesse se moldando à minha volta. À frente, uma passagem se abriu. Era um túnel. Não um túnel comum, mas um caminho feito de energia pulsante, um corredor de luz que se estendia para o infinito. E dentro dele, figuras começaram a surgir. À medida que me aproximava do túnel, as figuras ficavam mais nítidas. No início eram apenas sombras, silhuetas luminosas flutuando dentro da passagem. Mas conforme eu me movia, elas tomavam forma. E então algo inacreditável aconteceu. Eu reconheci algumas delas. Primeiro vi um homem alto de pele escura vestido com uma túnica branca. Ele tinha olhos profundos e um sorriso suave, como se estivesse me esperando há muito tempo.
Meu coração. Se é que eu ainda tinha um ali, acelerou. Vovô Elijah. Minha voz soou sem som. Mas ele me ouviu. O homem acenou com uma cabeça, os olhos brilhando com um calor impossível de descrever. Meu avô, ele havia falecido quando eu tinha 9 anos. Eu me lembrava dele como um homem forte, que sempre me contava a história sobre a África, sobre nossas raízes, sobre um tempo antigo que o mundo havia esquecido. E ali estava ele, me esperando. Mas ele não era o único. Atrás dele vi outras figuras. Algumas eram familiares. Uma tia que havia morrido antes de eu nascer. Um primo que nunca conheci, mas cuja foto estava na casa da minha mãe. Mas havia outros. Homens e mulheres vestidos com roupas que pareciam pertencer a outra era. Alguns usavam mantos dourados. Outros tinham marcas no rosto, símbolos ancestrais que eu não reconhecia. Eles me conheciam. Eu podia sentir isso. E então uma voz suave, quase como um sussurro de vento quente, echoou dentro da minha mente. Você nos conhece mesmo que não se lembre? Eu queria perguntar. Queria entender. Mas antes que pudesse falar, senti uma força ainda maior me puxando para dentro do túnel. Não lutei. Era como se algo dentro de mim já soubesse para onde eu estava indo. O túnel parecia se mover ao meu redor, e conforme avançava, vi visões pescando nas paredes de luz. Primeiro, vi minha infância. Minha mãe penteando meu cabelo enquanto eu reclamava. Meu primeiro dia na escola, o dia em que ganhei meu primeiro prêmio no trabalho. Mas então as visões mudaram. Eu vi coisas que nunca vivi. Vi um templo dourado, erguido em uma terra cheia de árvores imensas e rios cristalinos. Pessoas caminhavam com dignidade vestindo roupas feitas de seda e joias brilhantes. Vi homens e mulheres com as mãos erguidas para o céu, suas vozes ecoando como cânticos antigos. E no centro disso tudo, havia um trono feito de luz. Meu coração, ou o que quer que eu tivesse ali, apertou. Eu conhecia esse lugar, eu já havia estado ali antes. A verdade pulsava dentro de mim como uma batida esquecida, uma memória que havia sido enterrada sobre camadas de tempo e esquecimento. E foi então que eu ouvi. No fim do túnel, uma figura resplandecente me aguardava. A luz ao redor dele era mais intensa que tudo que eu já havia visto, mas ao mesmo tempo era familiar, como se eu estivesse voltando para casa. Meu corpo, ou alma, ou seja lá o que eu era, agora estremeceu. Eu sabia quem ele era. Eu estava prestes a encontrar Jesus. A luz diante de mim era algo que nenhuma palavra poderia descrever. Ela não apenas brilhava, ela pulsava, vibrava com uma energia viva. Não era uma luz que cegava, mas que abraçava. Ela se estendia por todo o espaço ao meu redor, dissolvendo qualquer sombra, qualquer medo, qualquer dúvida. E dentro daquela luz havia uma presença. Meu espírito soube antes que minha mente pudesse processar. Era ele. Meu primeiro instinto foi cair de joelhos, mas percebi que não havia solo sob mim. Eu flutuava, e ainda assim sentia um peso invisível pressionando minha alma, não de opressão, mas de uma imensidão esmagadora. Eu não era nada de antes dele, e ao mesmo tempo eu era tudo. A figura começou a se definir dentro da luz. Primeiro contornos vagos, depois detalhes. Eu não conseguia enxergar seu rosto claramente, mas sabia que ele estava sorrindo. Era um sorriso que continha todo o amor do universo. Quando ele falou, não foi um som comum. Sua voz era como um cântico, como se cada palavra vibrasse dentro de mim, ecoando nos lugares mais profundos da minha alma. Você não veio aqui por acaso usar Aya, meu nome? Ele sabia meu nome. Claro que sabia. Eu tentei falar, mas não havia palavras suficientes para expressar o que eu sentia. Meu ser inteiro tremia diante dele. Jesus deu um passo à frente, e à medida que se aproximava, mais detalhes dele ficaram visíveis. Seu rosto era iluminado de dentro para fora. Seus olhos me viram por completo. Não apenas o que eu era agora, mas tudo o que eu já fui. E então aconteceu algo inexplicável. Minha vida inteira passou diante de mim. Não foi como um filme.
Não foi uma lembrança simples, foi como reviver cada momento ao mesmo tempo. Eu vi minha infância, vi o dia em que minha mãe me segurou nos braços pela primeira vez, vi o sorriso do meu pai enquanto me ensinava a andar de bicicleta, vi os momentos bons, as risadas com minha irmã Ellie, as conversas noturnas com Malik, mas também vi as partes que eu queria esquecer, vi cada palavra amarga que já disse, vi cada vez que ignorei alguém que precisava de ajuda, vi todas as lágrimas que causei, não apenas para os outros, mas para mim mesmo. E o mais estranho, não havia julgamento, eu não senti culpa, eu não senti condenação, apenas compreensão. Cada erro, cada escolha errada, cada momento de dúvida, tudo era parte de algo maior. Jesus olhou para mim e disse: "Você sempre achou que estava sozinha, mas eu sempre estive com você." Eu senti um aperto no peito. Ele estava certo. Quantas vezes eu me senti perdida, sem rumo, sem propósito? Quantas vezes eu procurei respostas em lugares errados, ignorando a verdade que sempre esteve comigo? Meus olhos se encheram de lágrimas. Por que eu? Por que estou aqui? Finalmente consegui perguntar. Jesus estendeu a mão, e quando tocou meu ombro, o mundo ao meu redor mudou de novo. De repente eu estava em um lugar completamente diferente. Não era mais o espaço dourado onde Jesus estava. Agora eu via a terra, mas não o mundo como eu conhecia. Vi continentes se formando, vi oceanos se espalhando, vi civilizações nascendo, e então vi África, mas não a África que os outros e os livros de história me mostraram. Não a África que foi marcada pela escravidão e pela colonização. Eu vi um continente glorioso. Vi reinos erguidos com sabedoria e poder. Vi sacerdotes e sacerdotisas se comunicando diretamente com o divino. Vi povos que dominavam a energia da criação, que entendiam os segredos do universo. Essa é a verdade que o mundo tentou apagar. Jesus disse: "Meu coração pulsava. A visão mudou. Agora, vi navios chegando às costas africanas. Vi homens e mulheres sendo acorrentados, arrancados de suas terras. Vi templos sendo queimados, conhecimentos antigos sendo destruídos. Vi a mentira sendo escrita sobre a história do meu povo. E então, vi algo ainda mais terrível. Vi forças espirituais por trás de tudo isso. Não era apenas uma luta física. Havia algo maior agindo nos bastidores. Algo que sempre tentou manter essa verdade oculta. Minhas mãos tremiam. Então tudo isso não foi planejado? Jesus olhou para mim. Sua expressão serena, mas firme. O inimigo sempre soube quem vocês são. Só precisavam fazer vocês esquecerem. Um arrepio percorreu meu ser. Eu entendi. Toda a opressão, todo o sofrimento, toda a tentativa de apagar nossa história e nossa espiritualidade. Não era apenas sobre poder político ou dominação econômica. Era uma batalha espiritual e estava longe de acabar. Minha mente estava em choque. Então por que estou vendo isso? O que devo fazer? Jesus me encarou profundamente. E então ele disse: "Você precisa voltar." A dor em meu coração foi imediata. Voltar. Mas eu quero ficar aqui. A luz ao redor dele brilhou ainda mais. "Não ainda. Você tem uma mensagem para levar." Antes que eu pudesse responder, senti uma força me puxando para trás. O túnel começou a desaparecer. O brilho dourado se dissolveu. Meu corpo caiu através das camadas da realidade. E então acordei no hospital. A primeira coisa que senti foi o peso do meu corpo retornando. Era como se eu tivesse passado por um espaço sem tempo. E de repente, estivesse presa novamente a essa realidade. Minha mente ainda pulsava com as imagens que Jesus me mostrou. Mas meus sentidos físicos começaram a se reacender lentamente. Eu não estava mais no hospital, na verdade. Não estava em nenhum lugar que eu reconhecesse. Tudo ao meu redor era uma vestidão dourada, um espaço onde o tempo não existia. A voz de Jesus ainda ressoava dentro de mim como um eco infinito. O inimigo sempre soube quem vocês são. Só precisavam fazer vocês esquecerem. Essas palavras não saíam da minha cabeça.
Eu preciso entender. Minha voz soou como um sussurro. Jesus estendeu a mão novamente. E quando seus dedos tocaram minha testa, o mundo mudou mais uma vez. O que havia a seguir mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a história. Eu estava em outro tempo. Diante de mim, estendia-se uma cidade majestosa, com torres de ouro brilhando sobre um sol escaldante. Pessoas caminhavam por ruas largas, feitas de pedra polida, vestindo túnicas coloridas e joias crevejadas de pedras preciosas. O ar vibrava com uma energia indescritível, uma sensação de conexão com algo maior, que há de é o passado que tentaram apagar. Jesus falou ao meu lado. Minha mente girava. Esse lugar era tão vibrante, tão poderoso. Eu vi homens e mulheres que pareciam mestres espirituais conduzindo rituais de cura. Vi crianças aprendendo a ler pergaminhos antigos, que brilhavam com símbolos de uma língua esquecida. Vi sacerdotisas elevando as mãos ao céu, trazendo luz e energia para aqueles que estavam ao seu redor. Esse era o povo negro, mas não como vítimas, não como escravizados, como divinos. Eu senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. O mundo nunca nos ensinou essa parte. Jesus assentiu lentamente. Eles não podiam, porque se vocês soubessem a verdade, jamais aceitariam as mentiras. O cenário mudou novamente. O brilho dourado daquela civilização começou a desvanecer. A luz foi substituída por sombras. Vi os mares sendo cruzados por navios. Vi povos sendo arrancados de suas casas, arrastados para correntes. Suas línguas proibidas. Suas crenças destruídas. Vi templos sendo queimados. Vi manuscritos antigos sendo jogados ao fogo. Vi sacerdotisas e sacerdotisas sendo mortos, substituídos por homens vestidos de preto que carregavam livros com páginas em branco. E então, vi os rostos por trás da escravidão. Eram humanos, sim, mas havia algo mais. Algo escondido. Algo manipulando tudo nos bastidores. Seres de olhos vazios, que se alimentavam do sofrimento, que riam enquanto apagavam a história de um povo inteiro. Senti meu corpo inteiro tremer. Isso não foi apenas humano. Foi algo maior. Não foi. Jesus respirou fundo. A batalha sempre foi espiritual. De repente o cenário mudou novamente. Agora eu via o mundo moderno. Vi crianças negras em escola sendo ensinadas a duvidar de sua história. Vi homens e mulheres presos em sistemas que os mantinham cegos para sua verdadeira herança. Vi igrejas que deveriam libertá-los, mas que agora os mantinham dormindo. E no alto, acima de tudo isso, eu vi as sombras ainda observando. A mesma energia que destruiu o passado ainda governava o presente. E o pior, quase ninguém percebia. Meu peito subia e descia rapidamente. Então o que eu faço? Como eu mudo isso? Jesus olhou para mim com ternura. Você precisa lembrar. E precisa fazer com que os outros lembrem. As imagens ao meu redor começaram a desaparecer. O espaço dourado se dissolveu lentamente. O tempo está chegando. Em breve muitos vão começar a despertar. Mas o inimigo não vai permitir que isso aconteça sem luta. Ele se aproximou, seus olhos carregando a profundidade de 1000 universos. Acorde Zaraia e espalha a verdade. Antes que eu pudesse responder, senti um puxão forte. Meu corpo foi arrancado daquele espaço. E então o hospital voltou. Luzes frias, máquinas apitando. Meu corpo doía como se tivesse sido esmagado. Meus pulmões se encheram de ar pela primeira vez em muito tempo. A voz de Malik soou ao longe. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ela voltou. Minha visão estava embaçada, mas eu conseguia ver minha irmã. Ele ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava de volta, mas nada jamais seria o mesmo. A sensação de queda foi tão abrupta que senti meu espírito sendo puxado com uma força esmagadora. O túnel de luz desapareceu. O brilho dourado se dissipou. O calor e a paz da presença de Jesus se foram. De repente, tudo ao meu redor se tornou frio, pesado, denso. Era como se meu corpo físico fosse uma jaula de pedra, me prendendo dentro de uma existência limitada. Minha mente ainda pulsava com as imagens da África perdida, da mentira da história, do chamado para despertar. Mas agora tudo parecia distante.
A realidade me engoliu sem aviso. O som das máquinas foi a primeira coisa que ouvi. Um bip. Bip, bip, monótono. O barulho eletrônico de um monitor. O barulho, 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 o barulho. Por cardíaco. Minha pele estava gelada. Minhas mãos estavam pesadas como se fossem feitas de chumbo lentamente. Minha consciência se ajustou ao ambiente. Eu senti algo pressionando meu rosto. Um tubo de oxigênio. Meus dedos mexeram de leve e percebi que agulhas estavam presas em meu braço. Então, veio a primeira respiração real. O ar entrou nos meus pulmões como fogo líquido. No peito subiu e desceu de forma errática, como se meu corpo estivesse tentando se lembrar de como viver novamente. E então, ouvi uma voz abafada. Oh, meu Deus! Ela voltou. Malik, eu reconheceria a sua voz em qualquer lugar. Meus olhos ainda estavam turbos, mas pisquei algumas vezes, e lentamente, as silhuetas ao meu redor tomaram forma. Minha irmã Eli estava ao meu lado, segurando minha mão com força. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de lágrimas e exaustão. Malik estava ao lado dela, a mão sobre a boca. Como se não conseguisse acreditar no que estava vendo, uma enfermeira correu para o lado da cama, checando meus sinais vitais e falando algo para um médico que acabava de entrar no quarto. O mundo voltou com força total. As vozes ficaram altas demais. As luzes do hospital eram claras demais. Minha cabeça girava. Meu estômago embrulhava. Mas acima de tudo havia uma única verdade em minha mente. Eu não pertencia mais a esse mundo da mesma forma. Malik se inclinou sobre mim, seu rosto um misto de choque e alívio, sabe? Você está me ouvindo. Minha boca estava seca. Minha garganta parecia um deserto rachado. Tentei falar, mas tudo o que saiu foi um som rouco e fraco. A enfermeira rapidamente ajustou o soro e trouxe um pequeno copo d'água. Bebi um gole, e quando finalmente consegui falar, minha voz era quase um sussurro. E o quê? Aconteceu. Ele apertou minha mão com mais força. Você sofreu um acidente, Zaraya. Eles disseram que seu coração parou por 2 minutos. 2 minutos. Por 2 minutos eu estive morta. Mas o que eu vi, o que eu experimentei, não poderia ser explicado em meros minutos. A imagem de Jesus ainda queimava dentro de mim. A visão do passado perdido, do grande despertar, do chamado para lembrar. Que aquilo era real, muito mais real do que essa sala de hospital, do que as máquinas, do que o peso do meu próprio corpo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu precisava contar a eles. Eu precisava contar ao mundo. Mas será que eles acreditariam? A enfermeira e o médico continuaram verificando meus sinais, enquanto Ellie e Malik me olharam como se eu fosse um milagre ambulante. Nós achamos que te perdemos, ele murmurou, a voz embargada. Eu apertei sua mão com a pouca força que tinha. Eu vi coisas. Ellie piscou, confusa. Do que você está falando? Meu coração disparou. Como eu poderia colocar em palavras algo tão grandioso? Mas eu precisava tentar. Eu encontrei Jesus, Malik e ele se entreolharam. Espera. Malik costou a nuca, tentando processar. Você quer dizer como uma visão? Balancei a cabeça. Não. Eu fui até ele. Eu vi tudo. O que apagaram da nossa história. O que tentaram esconder sobre nós, sobre quem somos de verdade. Ellie se afastou um pouco, parecendo desconfortável. John Z, você bateu a cabeça no acidente? Talvez tenha sido um delírio. Algo do seu cérebro tentando processar o trauma. Eu sabia que ela diria isso. Eu sabia que ninguém acreditaria tão facilmente. Mas isso não mudava o que eu havia visto. Eu não sonhei aquilo. Eu vivi aquilo. E passe. Por mais que meu corpo estivesse de volta, minha alma nunca mais seria a mesma. O hospital parecia frio, não apenas pela temperatura do ar-condicionado, mas pela sensação de que eu estava em um mundo estranho. Nada mais parecia real da forma como antes. A luz artificial das lâmpadas fluorescentes era opaca, comparada ao brilho divino que eu vi.
As vozes das pessoas ao meu redor pareciam distantes, como se eu estivesse presa entre duas realidades. Mas o que mais me incomodava era o silêncio. O silêncio que se seguiu quando eu tentei contar a ele e Malik sobre o que eu vivi. Eles não acreditaram. Mas só apenas o começo do meu problema. 2 dias depois do acidente eu recebi alta. Ainda me sentia fraca. E o mundo ao meu redor parecia estranho. Cada som, cada cor, cada sensação era intensa demais. Como se eu estivesse experimentando a vida pela primeira vez. Ele me levou para casa e insistiu para que eu descansasse. Você passou por um trauma enorme e seu corpo ainda está se recuperando. Eu sabia que ela falava mais do que apenas o acidente. Ela se referia ao que eu estava tentando contar a ela. Mas como eu poderia descansar, sabendo da verdade que agora ardia dentro de mim? Assim que ela saiu do meu quarto, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Malik. Zaria, preciso falar com você. Agora. Ele respondeu quase imediatamente. Malik, já estou indo. 20 minutos depois ele apareceu na porta do meu apartamento. Malik Dunham era um homem de mente aberta. Mas também era jornalista. Ele vivia atrás de fatos, provas, evidências. O que eu tinha para contar desafiava tudo isso. Ele se sentou no sofá e me olhou sério. Ok, me diz o que aconteceu. Mas do começo, respirei fundo. Eu morri. Malik. Ele cruzou os braços, mas não me entendi. Problematicamente. Circle Cell. Eu não vi nunca com Stachutzel. Não traveled, não esperou. Não me entendi. Ficou bem legal. Meu Soraya nunca tinha que haver usa a pena de ser mais pura. Galera. Como Kami se veja Utmil. Sinal. Como a luz a ser. Space Inglênia. Como ser. Sem ser Seva. Eu não held nem pensado. Eu havia tione muitas dentro do eu come com um pouco. E indiferente. Eu não admiralto. Eu conheço isso. Entrei do presente nasceu mesmo asas de True Sir que o contei sobre as forças ocultas que manipulavam tudo desde o começo. Eu esperava que Malik me interrompesse, que fizesse perguntas céticas, mas ele ficou calado, ouvindo cada palavra. Quando terminei, ele esfregou o rosto com as mãos e exalou longamente. E se isso for verdade, estamos falando de algo muito maior do que apenas história. Estamos falando de algo que pode mudar tudo. A sentir exatamente. E é por isso que tenho que contar isso ao mundo. Malik ficou em silêncio por um momento. Então ele pegou o celular e digitou algo. Vou investigar. Se há algum rastro disso na história, eu vou encontrar. Meu coração se aqueceu. Ele não estava rejeitando completamente minha experiência. Mas o mundo não seria tão receptivo quanto ele. Nos dias seguintes, tentei contar minha história para outras pessoas. Minha irmã, ela, recusava-se a ouvir. Z, você quase morreu. Seu cérebro passou por um trauma. Essas visões podem ser só um efeito do acidente. Meus colegas de trabalho, eles me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Até mesmo alguns amigos da igreja evitaram o assunto quando mencionei a experiência. A pior parte, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu telefone travava sempre que eu tentava escrever sobre a experiência. Meus e-mails desapareciam misteriosamente. Toda vez que eu gravava um vídeo contando meu testemunho, o áudio falhava ou a gravação era apagada, e então vieram os pesadelos. Eu via as sombras me observando, figuras distorcidas que sussurravam coisas que eu não conseguia entender. Certa noite, enquanto dormia, fui acordada por um estrondo. Meu coração disparou quando vi algo na escuridão do meu quarto. Uma sombra. Ela estava ali, parada no canto, me observando. O ar ficou pesado, meu corpo congelou. Então eu ouvi um sussurro gelado. Pari, ou sofrerá as consequências. Minha pele se arrepiou dos pés à cabeça. Pisei e a sombra sumiu. Mas o aviso foi claro. Havia algo ou alguém que não queria que eu espalhasse essa mensagem. E se Jesus estava certo sobre a guerra espiritual, então minha batalha estava apenas começando. As noites nunca mais foram as mesmas. Desde que voltei do hospital, algo mudou. O mundo parecia diferente. As cores eram mais vibrantes, os sons mais nítidos, as pessoas mais transparentes.
Eu podia sentir quando alguém carregava uma energia pesada, quando alguém estava dormindo espiritualmente. E pior ainda, eu podia sentir os que estavam observando. Na terceira noite, após minha experiência, acordei com um peso no peito. Eu não conseguia me mexer. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo estava paralisado. A escuridão do meu quarto parecia viva. Algo estava lá. Algo estava me observando. O ar ao redor ficou frio, então eu vi. No canto do quarto, uma sombra maior do que qualquer ser humano se erguia. Ela não tinha olhos, mas eu sentia esse olhar em mim. E então ouvi sua voz. Você não deveria ter voltado. Meu coração disparou. Eu tentei me mover, gritar, mas meu corpo não obedecia. A sombra se aproximou. Você pensa que pode despertar os outros. Nós estivemos aqui por milênios. Você é só uma mulher. Minha pele se arrepiou. O medo me envolveu como correntes invisíveis. Então algo dentro de mim se lembrou. Eu não estava sozinha. Lembrei-me da presença de Jesus, da luz, do poder que sentia ao seu lado, reunindo todas as forças. Abri minha boca e murmurei. Jesus, me ajude. A sombra gritou. Foi um som agudo, um lamento que fez as paredes tremerem. E então, como se tivesse sido expulsa por uma força invisível, ela desapareceu. O peso sobre meu peito sumiu. O ar voltou ao normal. Meu corpo finalmente se moveu de novo. Eu me sentei na cama, o coração disparado. Eu havia acabado de lutar contra algo real. Essa guerra não era metafórica, era espiritual, e eu estava no centro dela. No dia seguinte, corri para a casa de Malik. Ele atendeu a porta com olheiras pesadas e uma expressão tensa. E precisamos conversar. Meu estômago se revirou. Eu sei. Coisas estranhas estão acontecendo comigo. Ele sentiu e me puxou para dentro do apartamento. Seu laptop estava aberto sobre a mesa, com diversas janelas e artigos de pesquisa abertos. Eu pesquisei sobre o que você me disse, sobre a história oculta do nosso povo. Meu coração acelerou. Malik virou a tela para mim. O que vi me fez prender a respiração. Manuscritos antigos, sobre a conexão dos povos africanos com o espiritual, cidades esquecidas, relatos históricos apagados dos registros oficiais. Mas não era só isso. Havia algo atual. Malik abriu um vídeo de um homem falando sobre sonhos estranhos, mensagens misteriosas que ele vinha recebendo desde que sofreu uma experiência de quase morte. Outro vídeo mostrava uma mulher dizendo que depois de um acidente de carro, ela viu figuras luminosas, Lin mostrando a verdade sobre a história que tentaram apagar. Havia milhares de comentários, pessoas relatando experiências parecidas com a minha. Meu peito subiu e desceu rapidamente. E isso está acontecendo com outras pessoas ao redor do mundo. Era o despertar. Jesus havia me mostrado isso. As pessoas estavam começando a lembrar. Mas então Malik clicou em outro link. E meu sangue gelou. Era um artigo de uma grande rede de notícias, chamando essas experiências de alucinações em massa. Outro site dizia que essas visões eram religiosas e que espalhar ideias assim poderia causar desordem social. Governos e instituições estavam tentando controlar a narrativa. Eles sabiam, eles sempre souberam, e agora eles estavam tentando impedir o despertar. Nos dias seguintes, algo ainda mais estranho aconteceu. Terremotos em lugares onde nunca havia atividade sísmica. Luzes inexplicáveis no céu. Pessoas relatando encontros com seres de luz em diferentes partes do mundo, mas também desaparecimentos. Jornalistas que começaram a falar sobre isso sumiram misteriosamente. Canais que publicavam testemunhos foram derrubados da internet. A luta não era apenas contra as sombras. O próprio sistema estava contra nós. E então recebi um e-mail anônimo. A mensagem era curta. Eles estão te observando. Cuidado. Olhei para Malik, que também recebeu o mesmo e-mail. Sabe, isso significa que estamos no caminho certo. Ele murmurou. Mas eu sabia o que significava também. A guerra havia começado de verdade. E se não tomássemos cuidado, poderíamos ser os próximos a desaparecer. O e-mail anônimo ainda estava na tela do meu celular. Eles estão te observando. Cuidado. Cada palavra parecia um prego na minha mente. Eu podia sentir o peso do aviso.
Isso não era uma brincadeira, nenhuma teoria da conspiração. Alguém, em algum lugar, sabia exatamente o que estava acontecendo e queria que eu parasse. Naquela noite voltei para casa me sentindo observada. O elevador do meu prédio subiu lento demais. Cada sombra no corredor parecia se alongar mais do que deveria. Assim que entrei no apartamento, fechei a porta rapidamente e tranquei todas as trancas. Eu sabia que algo estava errado. Fui até a janela e puxei a cortina, olhando para a rua, no outro lado da avenida. Um carro preto estava estacionado. Os vidros eram escuros. Ele não estava ali antes. Meu coração acelerou. Peguei o celular e liguei para Malik. Malik, eu acho que estou sendo seguida. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu também. Meu estômago revirou. O que vamos fazer? Malik respirou fundo. Precisamos decidir. E se continuarmos tentando espalhar essa mensagem, vamos atrair mais atenção. Mas se desistirmos, significa que eles venceram. Fechei os olhos e me apoiei na parede. Eu podia sentir a verdade nessas palavras. O medo estava tentando me consumir. As ameaças eram reais. Mas e se eu recuasse? O que aconteceria com as pessoas que estavam despertando? Com aqueles que precisavam ouvir essa verdade? Lembrei-me do que Jesus disse antes de me enviar de volta. Você tem uma mensagem para levar. Isso não era sobre mim. Isso nunca foi sobre mim. Eu não poderia desistir. Na manhã seguinte, Malik e eu nos encontramos em um café discreto na periferia de Atlanta. Um lugar pequeno, frequentado por poucos, longe dos olhos da mídia ou de câmeras de vigilância óbvia. Ele trouxe um notebook e um bloco de anotações cheios de informações. Se vamos fazer isso, precisamos ser inteligentes. Eu acendi, determinada. Não podemos confiar nas redes sociais convencionais. Toda vez que tentamos postar algo, o conteúdo some e se tentarmos algo mais direto, Malik sugeriu. Conectar pessoas fora da internet, criar grupos fechados, reuniões presenciais. A ideia fez sentido. O despertar não podia depender da tecnologia, precisávamos voltar ao básico. Começamos a montar um plano. Criamos uma série de pequenos encontros onde poderíamos compartilhar nossa experiência. Não em grandes igrejas, não em estádios, mas em lares e em comunidades. Sabíamos que isso nos tornava alvos ainda maiores, mas sabíamos também que não podíamos parar. Naquela mesma noite, enquanto revisava as anotações que fizemos no café, a luz do meu apartamento piscou. Meu corpo ficou tenso. O ar na sala mudou. Era como se a própria atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Então ouvi um sussurro. Não era uma voz humana. Era algo mais profundo. Parem agora, antes que seja tarde demais. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Então, do nada, meu computador desligou sozinho. Meu celular travou. As luzes se apagaram completamente. Eu sabia o que estava acontecendo. Isso não era um simples problema elétrico. Isso era um aviso. Peguei a Bíblia que estava sobre a mesa. Apertei contra o peito e fechei os olhos. Em nome de Jesus, vocês não vão me parar. Uma explosão de energia percorreu o quarto. As luzes voltaram. O ar ficou mais leve. Mas eu sabia. Essa não seria a última tentativa. Apesar de tudo, começamos a reunir pequenos grupos, ao invés de falar para multidões. Espalhamos a verdade boca a boca, pessoa por pessoa. E algo incrível começou a acontecer. Mais pessoas começaram a lembrar. Mais pessoas começaram a ter sonhos, visões, sensações inexplicáveis. O despertar estava crescendo, se espalhando. Era como um incêndio espiritual que ninguém poderia conterem. Mas quanto mais crescia, mais a oposição se intensificava. Governos começaram a alertar sobre grupos espirituais perigosos. Religiões tradicionais começaram a condenar o que estávamos dizendo. E as sombras, elas estavam ficando mais agressivas. Mas eu não podia voltar atrás. Eu escolhi a verdade. E o agora o mundo precisava escolher também. O mundo estava mudando. Eu sentia isso. Não apenas em minha própria vida, mas em tudo ao meu redor. As pessoas estavam despertando.
Mais e mais relatos de experiências semelhantes à minha surgiam. Sonhos, visões, manifestações espirituais. O véu entre este mundo e o outro estava se tornando mais fino. E isso significava apenas uma coisa. A batalha final já havia começado. Naquela noite, enquanto tentava dormir, fui despertada por uma presença intensa. Minha pele formigou. O quarto estava iluminado por uma luz que não vinha de lâmpadas ou do luar. Eu sabia o que estava acontecendo. Jesus estava ali. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Senhor, o que eu faço agora? Sua voz soou dentro de mim. Calma, mas carregada de urgência. O tempo de mentiras está acabando. O mundo precisa se preparar. Minhas mãos tremeram. Preparar para o quê? Ele me olhou com uma profundidade impossível de descrever. E então imagens começaram a passar diante dos meus olhos. O mundo em colapso. Desastres naturais se intensificando. A economia global desmoronando. Governos se unindo para controlar populações inteiras. E então, vi algo ainda mais terrível. Vi guerra. Não apenas guerra entre nações, mas uma guerra espiritual. Uma batalha entre forças que a maioria da humanidade ainda não conseguia ver. A verdade será atacada. Jesus continuou. Mas aqueles que abrirem os olhos farão parte da mudança. Eu vi, então, a nova era. O mundo depois do caos. Pessoas redescobrindo sua conexão espiritual. O povo negro assumindo sua posição de liderança espiritual no planeta. Uma nova consciência emergindo, onde as mentiras não poderiam mais esconder a verdade. Mas primeiro viriam os desafios, a dor, o choque, a grande separação entre os que escolheriam despertar e os que escolheriam continuar dormindo. Minhas pernas ficaram fracas. Eu entendia agora. Esse não era apenas um chamado para mim. Era um chamado para todos. E cada pessoa, individualmente, teria que escolher. Ignorar a verdade ou despertar para ela. Nos dias seguintes, as ameaças aumentaram. Nossos encontros foram denunciados. Algumas pessoas que estavam despertando foram presas sob acusações falsas. Meus vídeos e testemunhos continuavam sendo apagados da internet. Então, um dia, Malik desapareceu. Meu coração gelou quando fui até o apartamento dele e o encontrei reverado. Seu computador sumiu. Seu telefone estava desligado. Eles estavam atacando diretamente agora. Fiquei paralisada. Por um momento o medo voltou. E se eu fosse a próxima? E se tudo isso terminasse aqui? Mas então, lembrei-me da visão de Jesus. A batalha não terminaria aqui. Porque mesmo que nos silenciassem, a verdade já estava solta no mundo. E não havia como parar um despertar em massa. Naquela noite fiz minha última transmissão ao vivo. Eu sabia que a derrubariam em minutos. Mas isso não importava. Olhei para a câmera e falei. Minha voz firme. Se você está vendo isso, é porque algo dentro de você sabe que o mundo não é o que te disseram. Pausei, deixando as palavras ecoarem. A história que nos ensinaram foi manipulada. Nossa espiritualidade foi sufocada. Mas agora algo está mudando. Você sente, não sente. Você percebe que algo está acontecendo. Minha respiração estava pesada. O que aconteceu comigo não foi um delírio, não foi um acidente. Foi um chamado, e esse chamado não é só para mim, é para todos nós. O chat começou a explodir de mensagens. Eu também tive um sonho assim. Minha voz sempre falou sobre isso. Mas ninguém acreditava nela. Eu sinto essa mudança no ar. Algo está acontecendo. Continuei. Eles vão tentar nos silenciar. Eles vão tentar fazer você acreditar que isso é loucura. Mas lembre-se do que estou dizendo agora. Não acredite nas mentiras. O mundo está prestes a mudar. O feed começou a travar. Eu sabia que já estavam tentando derrubar minha transmissão. Então finalizei com as últimas palavras que Jesus me disse. A escolha é sua. O tempo está acabando. A tela ficou preta. Meu vídeo foi removido. Meu canal foi banido permanentemente. Mas eu sabia que a mensagem já tinha se espalhado. A batalha continuava. E agora cada um teria que escolher de que lado da história queria estar.
Agora eu entendo. A guerra nunca foi apenas política, econômica ou social. Ela sempre foi espiritual. A verdade sempre esteve aqui, mas por séculos fomos condicionados a ignorá-la, a rir dela, a desacreditá-la. Mas agora o velho está caindo. E a pergunta final não é sobre poder, sobre resistência ou sobre medo. A pergunta final é individual. Você quer continuar dormindo ou está pronto para despertar? Semanas se passaram desde minha última transmissão. As perseguições continuaram. Algumas pessoas recuaram, outras se tornaram ainda mais firmes. E eu continuei. Não com grandes anúncios ou discursos públicos, mas do jeito que a verdade sempre se espalhou, de boca em boca, de alma em alma. Ainda vejo os sinais do despertar por toda parte. Mas também vejo as forças que tentam impedir isso. E sei que o momento final se aproxima. O mundo está prestes a ver a maior batalha espiritual da história. E agora a escolha é sua.